Paz do Senhor a todos. Como que tem acontecido devido a essa epidemia que está se prolongando, nós vamos continuar com a lição do livro de Efésios sobre as partes importantes, levando em consideração que nós estamos usando esse livro para discipulado, uma vez que nós somos chamados para uma obra, e essa obra consiste em fazer a vontade de Deus. Então, nós já passamos pelo Efésios 1, 2, o 3, o 4 e o 5, agora vamos para Efésios capítulo 6. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, amém? Convido você que está vendo, você que está aí nos ouvindo nesse momento e vendo, que vamos levantar um clamor, amém? Altíssimo e soberano Deus, Pai eterno, Senhor amado, bem sabemos, Senhor amado, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Deus amado, as tuas mãos, Senhor amado, sempre esteve, Senhor, presente, Senhor amado, e continuará, ó Pai. Deus amado, tudo isso que está vindo, Senhor, há um propósito da tua parte, Senhor, e entendemos, Senhor, que não há nada, Senhor, seja visível ou invisível, Pai amado, que possa, Senhor, resistir ao teu querer, à tua vontade, ou prevalecer contra o teu domínio. Pai celestial, esse reino do Senhor é um reino que é inabalável, Senhor. Deus amado, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, Senhor, como nós aprendemos no livro de Efésios, Senhor, em alguns capítulos atrás, ó Pai, que antes nós não viemos nos conformar, Senhor, com o sistema, o que está acontecendo no mundo afora, mas antes nós viemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, de saber, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, nos guia, Senhor, amado, nesse estudo, nos orienta, Senhor, amado. Deus amado, que a tua destra, Senhor, venha sustentar, Senhor, teus filhos. Pai amado, nesse momento, Senhor amado, que o Senhor possa trazer paz, Senhor amado, refrigério. Pai, de sabermos, ó Pai amado, que estamos diante de Ti. Pai amado, naquilo, ó Pai, que precisamos nos consertar, nos alienar, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Senhor amado, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Deus amado, de nós mesmos não podemos nada, Senhor, mas damos graças, Senhor amado, pelo Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, nos redimir, Senhor, dos nossos pecados. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Vamos ler aqui, irmãos, em Efésios. Amém? E nós vamos dando o estudo, e os irmãos que tiver algum comentário, alguma pergunta, vai mandando, e nós vamos transmitindo como se fosse o estudo na nossa congregação. Amém? Então, vamos ler aqui em Efésios capítulo 1, na tradução da King James, mas o sentido sempre é o mesmo da palavra do Senhor, que diz assim. Efésios capítulo 1 vai dizer: Filho, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-vos de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. O 5. Quando a vós, outros escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens, certo de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos, abandonando as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor, também que está no céu. Ele não faz diferença entre pessoas. O 10. Contudo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por esse motivo, veste ou reveste toda a armadura de Deus, a fim de que possas resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneça inabalável, sem retroceder. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E na apostila que nós mandamos em PDF, mas vamos seguindo aqui, e depois nós estaremos dando uma abertura e as pessoas podem perguntar alguma dificuldade, alguma coisa que ficou meio sem entendimento. Efésios capítulo 6, nós mandamos em PDF esse estudo, amém? E nós vamos dar seguimento a ele. Do 1 ao 4, ele vai falar de três caminhos que nós temos que andar, amém? Então, no versículo do 1 ao 4, ele vai falar assim que nós devemos, né, trilhar ou caminhando como filho. Em Salmo 68:5, fala que ele é o pai dos órfãos. Interessante quando ele vai falar isso em Salmos, está referindo o próprio Deus. Imagina um órfão. O órfão ele é abandonado pelo pai, pela mãe, ele fica lá, né, sem ter os seus pais, seja a mãe ou até o próprio pai. Então você vê que Deus ele cumpre esse papel, que ele é o pai dos órfãos. Por isso que a palavra de Deus vai direcionar e falando assim, que ainda que a tua mãe que amamentou-se, ela te abandonar, todavia eu, Deus, não te abandonarei. Então ele nunca abandonou. A esses motivos que estão acontecendo no tempo de hoje, nós temos que ter consciência de uma coisa: se nós somos filhos, nós não somos batizados. Então, se nós somos filhos, duas coisas podem estar ocorrendo: que Deus está nos corrigindo, usando esse mecanismo como ele sempre usou no passado, ou ele está nos protegendo, nos guardando aqueles que são fiéis e justos diante do teu temor e diante do teu reconhecimento. Hebreus 1, capítulo 5, fala assim, quando Deus fala, né? Porque qual anjo disse, jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Está falando a respeito de Deus, como Deus vai gerar Jesus Cristo. Então você vê que essa ligação do caminho entre o pai e o filho sempre esteve já no projeto da eternidade. Jesus Cristo antes ele era o verbo, ou seja, era o mistério escondido, ou seja, ele estava no seio do Pai, mas quando ele encarna na forma de homem, ele retorna aos céus e ali agora ele está à destra do Pai. Ele é o Filho amado, a qual o próprio Deus gerou através do Espírito Santo. Como nós aprendemos em lições passadas, que o Espírito Santo ele sempre esteve em atuação, como estando ali também ele gerando a qual a palavra de Deus diz que hoje vai falar que para Maria, para ela não temer, porque o que está gerado ali é o Espírito Santo, é o divino que está sendo gerado. Então, irmãos, a base, ou seja, duas palavras que resumem o dever dos filhos para com os pais. É obediência e honra. Hoje em dia o sistema está muito caótico. Por quê? Porque as leis ela tira o direito dos pais corrigir os filhos e atrela certas restrições. Ou seja, se o pai querer corrigir, dependendo da correção, o pai vai ser preso. Ou seja, ele perdeu todo o seu domínio de autoridade para corrigir. Amém? A Bíblia vai falar, né, que corrige teu filho, porque mais tarde ele vai lembrar. Mas hoje em dia isso foi quebrado. Então hoje não tem uma obediência. É engraçado, irmãos, que a palavra de Deus sempre vai levar para dois aspectos: o material, ou seja, o visível e o invisível, o material e o espiritual. Então você veja bem, como que estão nossas condições diante de Deus? Como está a nossa obediência diante de Deus? A Bíblia fala, se nós obedecemos a Deus, irmão, certamente as bênçãos nos alcançará. Se nós obedecemos a Deus, aonde nós pisarmos a planta do pé, ali Ele dará por herança. E se nós desobedecer a Deus? A Bíblia fala que Deus ele vai encerrar os céus e Ele vai enviar a peste, irmão. E o que tem acontecido por esses tempos aí, essa enfermidade, esse vírus que tem se levantado, mostra que o homem ele não consegue nada com o seu poder, com sua autoridade, com sua fama, não pode nada. Nós entendemos que se não for Deus guardar a nossa vida, nós estamos perdidos. Saber que Deus verdadeiramente, ele procura
por aquele que o obedece. Nós vimos a história no decorrer do tempo, das eras, segundo as Escrituras Sagradas, que através da obediência o homem chegou a muitos livramentos. Noé, 125 anos, obedeceu a Deus e fez uma arca. E isso foi que deu a salvação para ele, a mulher e seus filhos com a nora. Então você veja que no decorrer do tempo, a obediência, a sinceridade, guardando, né, a palavra de Deus, guardando a fidelidade de Deus, sempre teve livramento, sempre Deus estendeu as suas mãos. Qual pai não gosta de abençoar o filho? Quando o filho vai bem na escola, quando o filho, né, o honra, traz alegria, todo pai gosta. Mas chega momentos que o filho, se ele começa a desobedecer, traz certa tristeza para o pai. Quantos pais nós vemos aí triste, angustiado, porque muitos dos filhos já desceram a sepultura fazendo coisas erradas. Quantos pais estão aí desolados, né, desorientados, porque o seu filho também ele está em uma vida ou em um caminho a qual não é agradável para ele, quanto mais para o nosso Pai que está no céu. E muitos podem questionar, falar muitas coisas, falar, não, isso faz parte. Não faz parte, porque Deus ele fez o homem para ser feliz. Deus ele constituiu o ser humano para ele viver a plenitude, a graça. Jesus Cristo ele vai falar, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Deus tem alívio. Mesmo em tempo de sofrimento, de angústia, nós descansamos no Senhor. Porque é Ele que tem nos sustentado e nós procuramos obedecer a Ele. Mas quando nós estamos na posição de filho, nós obedecemos porque, segundo a palavra de Deus vai dizer, e a apostila vai dizer também, que isso é justo. Amém? Continuando aí, ó, ele vai falar que, o versículo vai falar que a honra, né? Temos que honrar o Pai. A Escritura Sagrada vai falar, se chama eu de pai, cadê minha honra para com o Pai? Se chama de Senhor, onde está minha honra para com o Senhor? Falar é fácil, irmãos. Falar o que nós declaramos é fácil. Mas o problema é cumprir. E quando nós cumprimos, não é por vista, igual nós lemos. Não é por... Nós não servimos ao Senhor por vista, não. Nós servimos como se serve o próprio Deus. Ou seja, com sinceridade no coração. E muitas das vezes nós nos enganamos a nós mesmos porque não encontramos essa sinceridade. Mas é isso que Deus quer. Para nós chegarmos a possuir, a revestir toda a plenitude da armadura de Deus, nós precisamos entender esses dois caminhos. O caminho do filho, ou o caminho como filho, deve andar diante do Pai, honrando, respeitando, obedecendo. Nesse tempo que Paulo está ministrando essa carta, é o tempo que o Império Romano está na sua, vamos dizer assim, na sua glória, no seu resplendor, aquele império. Então ali o pai era soberano. O pai era que destinava com quem o filho ia casar, o filho tinha que cuidar das propriedades, na verdade. O desejo do pai é que o filho sempre ficava o quê? Cuidando dos seus bens. Por isso que a parábola do filho pródigo vai falar que o pai ele divide, mas não é o que está no coração. Muitas das vezes Deus também, Deus ele consente muitas das coisas quando nós não queremos ou quando nós não queremos buscar, né? Porque muitas das vezes é igual o filho. O filho às vezes não vai falar nada com o pai que tem medo do que vai sair da boca do pai. A mesma coisa somos nós muitas das vezes. Nós temos medo muitas das vezes de buscar a Deus para aquilo a qual ele quer na nossa vida, e dependendo da resposta, para trazer certa dúvida, né? Vamos dizer, não uma certa, sabe, peso sobre a nossa vida. Porque falar é fácil, irmão. Obedecer às vezes é meio complicado, honrar também é meio complicado. A parábola dos dois filhos vai falar o quê? Que uma chamou um filho e falou, não, pai, eu vou com o senhor lá para a plantação. E chegou para o outro falou, não, pai, eu não vou para a plantação. Mas no final trocaram os valores. O que falou que ia, deixou o pai na mão. E o que falou que não ia, acabou indo. Ou seja, qual desses dois teve mais peso? Que falou, se expressou, mas na hora não exerceu, ou não concluiu as suas palavras, ou aquele que falou que não ia, e mudou e honrou o pai indo para a sua plantação.
Então, nós temos que refletir nisso. A desobediência, irmãos, voltar na apostila aí, a desobediência é um sinal de decadência da sociedade. Hoje, a decadência da nossa sociedade, às vezes até dentro das igrejas, é a desobediência. A desobediência, ela tem gerado muitas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado. Estava vendo hoje sobre quando o povo é levado no cativeiro para a Babilônia, e os falsos profetas, irmãos, os falsos profetas, eles falam por quê? Porque o povo não dá ouvido, não dá vazão para o Espírito Santo falar. Porque a vontade do Pai é falar com o Filho. A vontade de Deus para o homem é a mesma coisa quando ele fez o homem. A Bíblia fala que Deus plantou o homem no seu jardim particular. O Éden era a localidade, mas Deus pegou um jardim e plantou no Éden. E chegando por esse momento, Deus, toda a viração, toda a tarde, ele descia para falar com o homem. Ele não gostava de mandar mensageiros. A vontade de Deus é, em particular, falar para o homem. Tanto é que na antiguidade precisava, para interceder, para fazer o canal entre o homem e Deus, precisava do sacerdote. Era o sacerdote que era o intermediário pelas nossas culpas, de levar o sacrifício até a presença do Senhor para nos cobrir. Nós não teríamos condições nenhuma de chegar, por isso que Deus estabeleceu um povo, separou um povo da tribo de Levi para fazer essa função. E quando Deus queria falar com o homem, ele usava os profetas. A ponte do homem para com Deus era o sacerdote, e a ponte de Deus para com o homem eram os profetas. Então, quando a Bíblia vai falar que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne, irmãos, é que hoje todos teriam acesso. Aquele que aceitar Jesus Cristo, receber o Espírito Santo, ele pode ligar-se com Deus sem precisar intermediário. O único intermediário que temos é Jesus Cristo, porque ele fala, não há outro mediador entre os homens e Deus, a não ser Jesus Cristo, assim diz os apóstolos. Então você veja bem, como nós temos honrado Deus como Pai. Esses dias, esses acontecimentos, se nós formos ver muitas profecias que foi falado no passado e não levaram em consideração, Deus, ele não tem se agradado com essa nova geração. E Deus deu tempo ao tempo. Quantos por aí não que tem que ir para a igreja? Não, irmão. Nós temos que honrar Deus. Se nós não honramos a Deus, vai ficar difícil. Porque na sequência do versículo 5 ao 9, vai falar que nós temos que caminhar como filho, do 1 ao 4, e do 5 ao 9 nós temos que caminhar como servo. Servo não tem direito de escolha. Nós lemos aqui. Nós vemos aqui, quando Deus ele vai falar do servo aqui, ele está falando do escravo, aquele que serve o seu Senhor. E aqui vai falar no versículo 5, sinceridade de coração como Cristo. Irmãos, Cristo foi sincero no seu coração. Seja as coisas boas, seja na hora da correção, seja na hora da tribulação, que ele tinha que fugir, mas tudo ele foi sincero. Ele nunca falou nada daquilo que não foi sincero. A vida de Jesus Cristo, irmãos, foi a vida de sinceridade. Por isso que falo que nós temos que andar em sinceridade do coração como Cristo andou. Cristo não prometeu, não barganhou. E quantas vezes nós vemos que para nós fazermos a obra do Senhor, naquilo que Deus nos chamou, precisa de barganha. Nós vivemos um tempo, irmãos, que é um tempo que é barganha, não tem sinceridade. Ou seja, eu te ajudo, eu vou assumir, eu vou trabalhar, mas esperando o Estado, esperando alguém chegar e falar, tá fazendo. Não, isso não é sinceridade, não. Isso daí tá tudo errado. A sinceridade do coração faz com que nós viemos a prosseguir até o final, que nós entendemos que nós servimos a Deus e não aos homens. É isso que vai falar as Escrituras. Vai falar que nós temos que servir nossos senhores não
pensando, não por vista, mas entendendo que é como se fosse nosso próprio Senhor, Deus e Pai, aquele que está sobre a autoridade. Eu mesmo mexo com obra, eu posso, mas eu não sou perfeito, mas eu faço como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Eu tento me dedicar ao máximo, eu tento me esforçar ao máximo para agradar os clientes, não é porque, eu preciso, não, irmãos, é porque isso é um particular meu, e muita gente não entende. Coisa que às vezes eu fico meio perdido assim, quando eu vejo que dá para melhorar um pouquinho, a pessoa não deixa desse jeito que tá bom demais, né? Nós deixamos, mas nós sabemos que falta alguma coisa. Então a sinceridade do coração, irmãos, ela comove, ela mexe. Nós queremos hoje colocar regras, normas, queremos ensinar Deus a trabalhar, como o pastor Bruno mesmo muitas das vezes menciona, e para analisar é uma verdade, quando Deus vai falar para Ananias visitar ali, né, Saulo, ele quer mostrar para Deus, né, quer orientar, parece que Deus é um viajante que não sabe do que está acontecendo. A mesma coisa somos nós, quando nós queremos colocar limites, regras. O servo, ele não tem lugar de escolha. O servo não tem direito a trocar favores com o seu senhor. O servo simplesmente ele serve. E Deus vai falar aqui, irmão, que o servo ele tem que fazer com toda a sinceridade do coração, como Cristo foi sincero. Se nós temos as pegadas de Cristo, esse é um momento oportuno. A sinceridade. Aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a cruz e siga, né? Então, esse caminho é o caminho que Cristo trilhou. A sinceridade, irmãos, é uma coisa muito interessante, que ela vai decorrer no tempo, e você vê que o ser humano, né, ele tenta disfarçar, ele não consegue consertar. Ele consegue, muitas das vezes, arrastar, né, o que quebrou debaixo do tapete para ficar escondidinho. E Deus ele tem se irado contra isso. E Deus ele tem se ficado indignado contra isso. Não se espante, irmãos, o que vai acontecer. Não se espante. Até muitos que vão descer a sepultura não vai falar assim, olha, não era homem de Deus, olha, não é... Irmão, Deus tem seu trabalho. Deus já falou e continua falando. O que Deus quer de nós? Sinceridade de coração. O que é a sinceridade de coração? É aquilo que nós temos de defeito e nós entregamos na vida do altar do Senhor a nossa vida, e Deus ele trabalha. Você não vê os homens do passado? Senhor, me ajuda a aumentar a minha fé. Eles não chegavam. Você vê tantos homens que chegou ao arrependimento falando, Senhor, olha, eu não tenho condições. Quem sou eu? Gideão falou, eu sou menor, eu não tenho condições. Não chegou lá. Não, ele reconheceu. Então você vê Davi, quando Davi pecou, que Natan dá a sentença, ele reconhece, ele se curva diante da presença do Senhor, porque ele sabia de uma coisa, que se não fosse Deus ali, ele não teria como prosseguir a sua vida. Mas nunca foi a mesma. A vida de Davi não foi a mesma. Depois que ele cai, fica uma cicatriz, não é a mesma. Mas ele alcançou a salvação, alcançou a misericórdia de Deus. E assim Deus cumprindo a sua promessa, mandando Jesus Cristo. Se alguém tiver alguma pergunta, é só mandar. Manda pelo zap mesmo da igreja que nós vamos respondendo, tá bom? Versículo 6, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? É como se nós sempre estamos falando do coração. Né? O coração é onde está o sentimento. E às vezes mexer com o sentimento é meio complicado, mas nós temos que fazer de coração a vontade de Deus. Não esperar nada em troca, mas fazer a vontade de Deus. E essa vontade, nós que temos que fazer, é que Deus ele vem tomar o controle, que não é fácil. Fazer de coração mesmo, para Deus, a vontade
do Senhor sobre nossa vida, é complicado. Porque Deus, ele fala, e o que ele fala, ele cumpre. A palavra de Deus, ele fala e ele cumpre. Então, aqui, quando nós fazemos a vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus quer. Quando falamos para uma pessoa assim, o que você está com vontade de comer, a pessoa vai escolher, e às vezes vai escolher uma coisa que você vai pensar e falar, melhor ter ficado quieto. Se virar para alguém e falar assim, e aí, o que você quer ganhar? A pessoa vai falar, e às vezes você vai falar, bom, deveria ficar quieto, mas isso é o que? A vontade de Deus é uma vontade soberana. A vontade de Deus é o que? É que o homem se renda aos seus pés, reconhece a sua autoridade. Você não vê na China o tanto de igreja que eles destruíram lá? Deus, irmãos, é um Deus misericordioso, mas é um Deus que exerce juízo. É um Deus que, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. E aí não tem ninguém que fica no meio do caminho dele, não. Quando Deus levanta para exercer algum julgamento, entrar com juízo contra o homem, é complicado, irmão. Complicado. Quando Deus estava lá no deserto, que o povo estava pegando e fazendo lá o que bem entendia, Deus começou a matar o povo. Se não fosse Moisés mandar Arão correr e fazer o sacrifício pela expiação do pecado e acender o incenso diante de Deus, Deus não ia parar, não, ia exterminar com aquele povo. Tanto é que a expressão de Moisés é: ó, Arão, Deus começou e não vai parar, corre, acende seu incensário, queima incenso e faz o sacrifício pelo pecado. Mas aí já morreu muita gente. Se você ver a contagem lá, passa dos 1000 lá, quase 100 mil. Então, aí os senhores, igual foi falado, não exercer autoridade, ameaça. Quantas ameaças as autoridades têm, né? Protelado, tem feito. Na verdade, quantas vezes, na verdade, tem colocado situações que, em vez de exercer o amor, quer exercer o juízo, quer impor as pessoas. Mas Deus está falando para os senhores aqui, não exerce, né, não cria ameaça. Trate, honra, alimenta. Eu gosto muito lá de ver aqueles pontos lá dos tempos lá dos fidalgos que dizem: vinha a pessoa e se submetia ao seu senhor, mas aí tinha que plantar para ele. Tinha uma parte que era entregue, porque ele não plantava, né? Então ali eles cuidavam do plantio e dava a porcentagem lá para os seus senhores da terra, e o resto ali ele vivia no pedaço de terra ali cultivando e tirava do seu sustento, mas tinha que pagar os tributos, tinha que pagar aquela parte para os seus senhores. Então, ou seja, se eles ficassem do lado de fora daquela propriedade, aquele povo estava desprovido, né? Pessoas que podiam vir assaltar, né? Matar, né? Não tinha um lugar para dormir, não tinha uma casa, não tinha alimentação, então ele se sujeitava ao senhor daquelas terras. Então o senhor cedia parte da terra, falava: aqui você pode fazer, planta, e você vai e leva depois lá a minha parte. O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele formou a terra pertence a Deus. A terra, por mais que está amaldiçoada, mas ela pertence a Deus. Tanto é que Deus mesmo vai enrolar essa terra, vai enrolar os céus e vai queimar. Mas a Bíblia fala que é nessa terra que nós vamos habitar no ano milenar. Cristo, ele vai descer sobre essa terra, porque essa terra pertence a Deus. Quem fica aqui é aqueles a qual ele constitui o servo dele. Nós somos servos de Deus. Então, nós entendemos que somos servos. Nós viemos entender que é Deus que vem pegar e cuidar do seu povo, que Deus que vem livrar o seu povo de todo mal. Mas, por outro lado, também, Deus, ele guarda, ele livra, ele nos alimenta. Ele é o bom pastor, ele que nos leva à pastagem. E nós entendemos que, com isso, ele faz a parte dele.
Ele não deixa que ninguém venha tirar a nossa vida, como o Jó mesmo, né? O inimigo queria e falou, ó, pode fazer, mas ó, a vida não, a vida você permanece, assim eu quero. E o inimigo teve que pegar e seguir o que Deus mandou. Então nós vemos, irmãos, que muitas das coisas nós fazemos nossa parte como servo, trabalhamos para o nosso Senhor, em troca disso nós desfrutamos, né, das terras do Senhor, ou seja, das regiões celestiais, porque hoje nós, se somos homens espirituais, se somos mulheres espirituais, se somos uma igreja espiritual, nós desfrutamos das bênçãos espirituais. É isso que está em Efésios, no primeiro capítulo, que fala, né, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, que fala no capítulo 1 de Efésios. E Filemão é muito interessante, porque o servo dele, Onésio, né, ele foge, apronta lá, mas ele se converte ao cristianismo. E quando converte ao cristianismo, Filemão 16 fala, que está na apostila, fala assim, ó, que Paulo vai mandar vamos dizer assim, vai mandar um pedido, né, vai fazer uma petição, ele não vai exigir, ele não vai encostar na parede, mas ele vai pedir, né, para Filemão, e ele vai falar assim no 16, fazendo de coração a vontade de Deus, que é coisa 6, né? Filemão 16, não mais na condições de escravo. Aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente para mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Então ele está falando aqui, ó, estou mandando a Onésio, eu sei que ele fez aí, Filemão, mas você recebe como se tivesse me recebido. Agora ele está melhor do que um escravo. Agora ele é cristão, ele converteu. Então você vê aí que eu pago a dívida dele. Então você vê que Deus é tanto o Senhor do escravo como o próprio Senhor da terra. Porque para Deus não faz diferença nenhuma. Para Deus somos todos iguais. Prova disso é o que está acontecendo, essa doença aí, uma doença nesse vírus, né? E você vê que não tem classe social, muito pelo contrário. O que mais trouxe foi o pessoal que viajou muito, tinha muito dinheiro. E essa doença ele não escolhe pessoa, não. Se bobear, tá levando embora. Então, tanto o rico como o pobre, quanto o patrão e o empregado, tá sujeito. A mesma coisa quando descer a sepultura. Quando descer a sepultura, meu amigo, já era. 4 anos é o suficiente, até a roupa que tiver lá embaixo vai comer tudo, você vai ficar o osso. Então nós vemos que para Deus ele não faz separação, divisão. Então, tanto ele exige que o servo seja fiel ao seu Senhor, como exige que o seu Senhor também exerça justiça e não juízo com o seu servo. A maior prova foi Filemão, quando Paulo ele manda essa carta particular endereçada somente para Filemão, falando para receber como está recebendo a ele mesmo, melhor do que um servo, agora um cristão. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí que nós já vamos respondendo. Até aqui alguma pergunta? Fica à vontade. As horas boas. Amém? Então entendemos que para nós caminharmos com a armadura de Deus, nós precisamos entender esses 2 parâmetros, do andar como filho para com o Senhor e andar como servo para o Senhor. Porque o filho ele vai receber a herança. Pai do Senhor, pastor Bruno, amém? Pode falar aí, varão. Pode falar aí que nós estamos aqui. Então, nós entendemos, irmãos, que para nós vestirmos a armadura de Deus, nós temos que entender que o filho ele recebe aquilo que é do pai. Então, essa armadura, irmãos, para nós entendermos, nós temos que caminhar como filho diante de Deus,
Amém. Tamo junto, tamo juntos. Vai corrigindo alguma coisa aí, vai falando aí que nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais. Amém? Se tiver alguma pergunta aí, algum comentário, pode colocar aí que nós passamos aqui ao vivo, aqui na transmissão já de 9 de julho, Campo de São Mateus, Avivamento Bíblico. Então, nós vimos aqui, irmãos, que precisa desse espaço para nós entendermos que verdadeiramente a nossa batalha espiritual, irmãos, ela é uma batalha que não consiste contra sangue e contra carne, sendo que sempre o maior adversário, irmãos, ele está nas regiões celestiais, que é onde está situado agora a hoste da maldade, ou seja, os principados, a potestade, aqueles a qual atua nas regiões celestiais. Nós entendemos que a luta nossa é contra esses seres que eles estão nas regiões celestiais. O diabo nunca vai estar no inferno, que falam, nunca vai estar no abismo. Quem está no abismo é aqueles que foram mandados e aqueles a qual Deus aprisionou para um propósito específico para a grande tribulação. Mas o que fazer? Nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Então, quando nós pegamos... Rapaz do Senhor, irmã Roseli, tudo bom? Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, amém? Essa irmã Roseli aí é uma bênção do Senhor. Está aí junto com as irmãs aí liderando. E é bênção do Senhor. Então, irmãos, aqui, continuando aqui, caminhando com a armadura, que está em Efésios 10. Até o 13 nós vamos hoje, porque ela é bem esmiuçada. E vamos tentar fazer não só ela falado, mas vamos tentar praticar ela durante essa semana. Então, quando vai começar aqui o versículo, que a armadura vai do versículo 10 ao 17, caminhando com a armadura, no versículo 10, irmãos, é interessante que fala que nós temos que nos fortalecer na força do poder de Deus. É interessante quando fala fortalecer no Senhor, é porque realmente a força é dele. Então, quando nós conseguimos entender que se nós estamos no Senhor, nós recebemos autoridade, revestimento e força que vem dele. A alegria do Senhor é a nossa força. É uma expressão até, né, quando se fala a alegria do Senhor é a nossa força, que nós paramos e pensamos assim, poxa, que tem a ver a alegria, que é um sentimento, com força, né, que existe o quê? Uma ação, né, física. Irmãos, porque simplesmente se a alegria do Senhor está sobre nós, logicamente o poder de Deus está sobre nós, o reino de Deus está sobre nós e a armadura de Deus ela está dispersa e entregue, vamos dizer, não dispersa, entregue a nós. Porque para alegrar o coração de Deus, irmãos, é coisa maravilhosa. A força de Deus ela se manifesta. Paulo e Silas estavam orando na prisão. Olha o que acontece. Paulo e Silas estão orando lá perto da meia-noite, né? Das condições que ele está, que nós cansamos já de falar. Os irmãos também já conhecem bem essa passagem. E Bíblia fala, irmão, que estremeceu, né? O cárcere lá ele se abalou. Como pode abalar uma estrutura todinha e não vir abaixo? E as portas se abrir? É porque é onde Deus ele abala a estrutura, a força de Deus chega, irmãos, a libertação, a liberdade. As portas se abrem porque é onde Deus chega, ele abre a liberdade. Então nós sabemos que quando Deus ele se alegra conosco, irmãos, é bênção de Deus. Pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. E ainda eles declaram a Deus, porque hoje em dia, nós cristãos de hoje em dia, Deus ele tem que balançar um pouco, porque falamos assim, Deus, eu estou cansado, Senhor, até quando? Meu Deus, não aguento mais, isso. Mas você vê os três que ele falou, olha, o negócio é o seguinte, pode esquentar aí, não tem problema não. E eu vou te falar uma coisa aí, se ele quiser, ele pode nos livrar das tuas mãos. Mas se ele não quiser, eles não vão se curvar a tua imagem, não. Então, quando joga na fornalha, irmãos, imagina a alegria que produziu no coração de Deus. Deus abençoe, irmão Rafael. Deus possa abençoar a sua vida, varão. Tamo junto. Então, você vê, irmãos, que quando Deus, ele viu aqueles três, imagina a alegria que Deus produziu no céu. Aí
Bíblia fala que o próprio anjo do Senhor, né, na forma de Jesus Cristo, desce naquela fornalha. E quando desce, irmãos, não queima um fio do cabelo daqueles 3 meninos, daqueles jovens. E a palavra de Deus fala que a única coisa que o fogo é ordenado a fazer é queimar as suas ataduras, que ele estava amarrado. Então, Deus chegou ali e falou, ó, tira aí, vamos passear um pouquinho aqui no meio do fogo para você ver como que é. Porque quando Deus quer, irmãos, ele faz o poder do fogo, não tem operação nenhuma. Da água, a mesma coisa, não tem operação nenhuma. Não há nada impossível para Deus. Então, eu creio que para nós ser revestido por esses tempos com a armadura de Deus, não há nada que impeça simplesmente entrar na posição e reconhecer o Senhor como Deus, reconhecer o Senhor Deus como nosso Pai e Senhor absoluto. Aí vai ser bênção. Então, você veja bem que a fortaleza é uma coisa interessante. Paulo, né, Filipenses 4:13, ele vai falar. Ele fala que pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Todo-Poderoso Deus. Porque Deus, irmãos, ele que deu a força para Sansão. Você nota que o espírito de fortaleza estava sobre Sansão. E você nota que Sansão, ele vacilou. E quando vacilou, ele pensou que tinha o poder, a força, e já não tinha mais. Mas isso foi entregue a nós. Espírito de fortaleza, espírito, né, de sabedoria. Então, a palavra de Deus fala que Paulo, ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu estou sujeito a ele. Eu sou servo dele. Eu cuido das terras dele. Eu cuido daquilo que ele mandou eu fazer nas terras dele. Então, ele me protege, ele me guarda. E ele dá o meu sustento, que é muito importante. E nós não podemos, irmãos, entrar em desespero. Misericórdia. Fui esse dia no mercado, tudo caro. Deixei tudo para trás. No mercado lá, tudo caro. Tinha pegado umas coisas lá, né? No final, eu levei um refrigerante de 2,70 e pouco. É o suficiente, era o que eu precisava por dia. Mas tem gente que estão tão desesperado que parece que tem que correr. Não, irmão, deixa que Cristo, ele cuida dessa parte. Vamos ser prudentes, sim. Mas não ao ponto de entrar em desespero, porque o mundo está em colapso, mas nós não estamos em colapso porque nós estamos na propriedade de Deus, estamos servindo a Deus. Brotar alguma coisa. Maná não brota mais não, porque é Jesus Cristo, mas alguma outra coisa Deus faz morrer para dar o sustento para o teu povo. Amém? E o versículo 11, irmãos, ó, tem que pegar totalidade. Totalidade. Deus não leva em conta usar uma parte da armadura, mas aquele que usa na sua totalidade. Esse dia eu estava meditando sobre a armadura de Deus, que é a próxima lição nós vamos debulhar bem ela. Amém, Bianca? Deus abençoe. Amém, pastor Bruno. É fundamental o uso da armadura para não cairmos. O pastor Bruno mandou isso daí, que ele fala e é uma verdade, é fundamental, irmãos. O uso da armadura para não cairmos. Abraço, Bianca. Beijo. É fundamental. Fundamental. Eu gosto muito do pastor Bruno, que pelo menos alguma coisa nós, assim, a nossa mente caminha junto. Irmão, vamos, assim, rapidamente, antes de continuar, vamos falar um pouco da armadura de Deus. Amém? Quando você não consegue usar ela na sua totalidade, ela acaba sendo, ela não tem a função apropriada. Ah, mas como assim? Se veja bem, irmãos, a palavra de Deus fala que a primeira peça, se você for ver aí na armadura de Deus, a primeira peça, que nós vamos entrar na próxima lição, mas você pode já ir pesquisando na tua Bíblia. A primeira parte, a primeira peça da armadura é a cinta, ou cinturão da verdade. Nossa, mas é a primeira. E olha que engraçado, esse cinturão que você vai usar, que é a verdade, é para guardar a espada. De que adianta ter a espada?
A espada é a palavra de Deus. De que adianta eu sair pregando, sair falando, se eu não vivo a verdade? Eu sou um falso profeta. De que adianta eu ganhar o mundo e perder minha própria salvação? Porque faltou alguma coisa. A verdade, irmãos, é uma coisa que ela tanto honra a Deus, como ela destrói aquele a qual não ministra a verdade. Se eu não ver Ananias e Safira, o que aconteceu com aqueles dois? A igreja primitiva está crescendo, a igreja primitiva está prosperando. Barnabé, que ele pega toda a sua herdade, sabe o que é isso? Ele pega todas as suas posses e desfaz tudo e deposita ali nos pés dos apóstolos, e ali é repartido tudo em comum. De repente ele achou bonita aquela ação, né? E ele quis fazer. Só que ele fez o quê? Ele não usou de verdade, ele não usou de sinceridade. Ele quis omitir, ele mentiu. Qual foi a sentença? Morreu. Então você veja bem, você na batalha espiritual, se você não tiver em verdade, você corre risco de morrer como morreu Ananias e Safira. Por quê? Porque faltou a verdade. Porque aquele que é o autor do capacete, o autor também da espada, é o espírito, é isso que fala. É a espada do espírito. A espada é do espírito. E a Bíblia fala, igual nós aprendemos, que a espada ela divide, ela faz separação entre a alma e o espírito que é de Deus, e ele sabe o que está acontecendo no coração do homem. Ele sabia que Ananias estava mentindo. Para que ele fez isso? Não adianta, faltou a verdade. Ele poderia conhecer a palavra, ele poderia estar evangelizando, ele poderia estar com tudo, mas faltou a verdade levou à morte. Então, a batalha espiritual, se não tiver verdade, morre no campo de batalha. E o mais triste, pode morrer sem salvação, porque a palavra do Senhor diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, quando se trata da armadura de Deus, é mais do que os componentes, é mais do que o poder da própria armadura. Porque a espada é do Espírito Santo. Então, por si, a espada ela já tem poder em si mesmo, porque Jesus Cristo, a Bíblia fala, que quando ele voltar, vai sair uma espada, essa mesma espada que é a palavra. E é essa espada que vai exterminar com tudo. A palavra do Senhor é espada, afiada, ela dissime. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender, dobrar meu joelho e falar, Senhor, aonde eu estou errado? O que eu estou mentindo para mim mesmo? Porque muitas das vezes nós tentamos enganar nós mesmos. Queremos passar uma coisa que não está acontecendo, que não é uma realidade. Então, a palavra de Deus fala que a primeira coisa tem que andar com a verdade. Amém? Pastor Bruno aqui está falando, saber manusear bem a espada da palavra para não ferir o próximo e nem a si mesmo. Amém? A pessoa que é despreparada, ela sai batendo. Eu mesmo, se eu pegar uma espada, só o sangue. Se eu for fazer uma espada, pegar uma espada sem treinamento, sem habilidade, eu acabo me cortando e cortando tudo que vem pela frente. A palavra de Deus ela foi feita para edificar. Igual nós aprendemos em Efésios, se não me engano, capítulo 4, nós aprendemos algumas coisas ali, que se da nossa boca, que não sai a palavra de destruição, Efésios capítulo 4, o finalzinho ali. Da nossa boca não sai a palavra de destruição, mas antes a palavra para edificação. A palavra de Deus ela foi feita para dois propósitos. Para mostrar aquele que serve a Deus as suas promessas, o seu livramento e as suas condições para levar para a vida eterna, e mostrando também que haverá um julgamento, um juízo. Amém? Salmos vai falar que a base do trono de Deus tem duas bases lá, que é justiça e juízo. Justiça que Jesus Cristo já nos justificou, mas juízo é todo aquele que não aceita a correção do Pai. Mas a espada ela tem que ser bem manuseada. Paulo vai falar ao Timóteo, olha, que você seja, em tudo irrepreensível, que saiba manejar bem a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela traz vida. Jesus Cristo ele fala, eu vim para que tenha vida
Amém? É isso daí, pastor Bruno? Mas que nós venhamos aprender a manusear a palavra de Deus. Então, você veja bem, irmãos, sobre esse estudo. Então, não adianta eu ter a espada, a palavra, sendo que falta justiça. O cinturão que nós carregamos, a couraça, que é a justiça, é exercer justiça. E qual é a justiça? Qual é a maior justiça que nós aprendemos no livro de Efésios, se nós formos ver o decorrer dos passo a passo? Qual foi o maior ensinamento? Qual foi o maior ensinamento que nós aprendemos durante esse discipulado? É amar o próximo, amor fraternal. Qual é, então, a justiça? Qual é essa couraça que vem? A couraça, irmãos, é para proteger o coração nosso. A couraça na armadura é para proteger os nossos órgãos principais. A couraça é onde o inimigo ele não consegue destruir nada. Ou seja, a vida nossa está guardada sobre uma couraça. E essa couraça é a couraça da justiça. É o sangue de Jesus Cristo. E exercendo o sangue de Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo, exercendo o que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, ele foi a luz do mundo, mas ele falou que vós sois luz e sal. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo amou. Nós vimos o maior mistério no finalzinho ali do capítulo, no capítulo 5 de Efésios, o maior mistério do homem e da mulher foi que, da mesma forma que Eva saiu da costela de Adão, a Bíblia vai falar que o mistério é que a igreja saiu de Cristo. Foi Cristo, através de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, o projeto de Jesus Cristo, foi que nasceu a igreja, que ao mesmo tempo nós aprendemos que é membros de um só corpo. Então cada um foi chamado para fazer a tua função. Cada um foi chamado para segurar a parte da armadura a qual cabe a cada um. Se eu sou braço, se eu sou mão, eu vou segurar a espada, eu não vou colocar um sapato na minha mão. Se eu sou um pé, eu vou calçar o evangelho da paz. Eu não vou carregar um capacete no pé. Se eu estou como cabeça, como frente, eu vou ter o quê? Um capacete para proteger minha mente. Então, a armação de Deus é que nós todos juntos chegamos a uma plenitude. Então, qual é a vontade de Deus dentro desse estudo? É mostrar que nós somos uma unidade. E essa unidade ela não está presa, nós não estamos cultuando. Mas se agora nós tomarmos posse do nosso chamado, e nós colocar em exercer esse chamado, Deus ele começa a manifestar a glória dele. Porque nós somos um corpo, nós estamos unidos. Por algum motivo nós estamos unidos. Ah, mas eu já vi tantas coisas, irmãos. Já vi tantas pessoas falar, mas você está fechando a igreja, é o diabo. Não, não é o diabo não, irmãos. É Deus. Deus está julgando, Deus está provando. Para trazer um avivamento, Deus ele vai se levantar mesmo. É igual eu falei no outro comentário que nós colocamos no grupo, eu falei que é o seguinte, nós temos que obedecer, mas isso não quer dizer que nós estamos temerosos, estamos abatidos, não, nós continuamos, porque nós cremos que nós estamos sustentados, nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, e aonde está as asas do Senhor, irmão, praga nenhuma chega, o inimigo ele não chega, porque nós estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o que acontece é que nós entendemos que se eu sou mão, se eu sou braço, irmãos, eu vou segurar um escudo. Eu entendo que se eu sou pé, eu vou calçar o evangelho da paz. Em outras palavras, se eu sou pé no corpo de Cristo, eu fui feito para ser evangelista, porque foi Deus, foi Jesus Cristo que falou lá em Efésios, falando assim, olha, é o mesmo que subiu ao céu, que fez o sacrifício, foi o mesmo que desceu na terra, lá no centro, para tomar o seio de Abraão. Esse, quando foi subindo, ele deu presente aos homens. E qual foi o presente que está em Efésios 4, 13? O presente foi que ele deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, profetas, mestres e doutores. Ele distribuiu, para que ele distribuiu, está lá escrito, para que o corpo ele viesse a ser bem ajustado, irmãos. O poder de Deus, manifestação de Deus, precisa ter um ajuste. Então, esse presente que Deus deu para a igreja foi falando assim, falando, ó, com
essas posições que eu estou dando, agora sim a igreja ela pode ser bem administrada. Porque você veja bem, a igreja de Corinto ela tinha os 9 dons, era uma igreja que era poderosa, tinha tudo ali naquela igreja, mas era uma bagunça tanto que Paulo precisava corrigir, falando, olha, quando um estiver profetizando, o outro segura. Ó, quando um estiver profetizando, é lícito que tenha um intérprete, senão, como vai funcionar isso? Então você vê, dom, poder, autoridade, é graça de Deus, é poder, mas tem que ter uma administração. Quem administra isso é o quê? É o corpo, aquelas partes principais. O dedo, comparando ao antebraço, qual é o tamanho do dedo? Olha o dedo, ó, olha o tamanho, quantos dedos é esse aqui? Mas não importa, esse daqui é o principal, que fala que é membros superiores, os inferiores vai estar tudo ligadinho, com isso daqui nós podemos segurar o escudo, podemos pegar a espada, cada um no seu devido lugar. A coraça é para todos. O cinto da verdade, para andar em verdade, é para todos. Mas chega momento no corpo de Cristo que cada um já vai tomando a direção separada. O escudo é em um braço, a espada é no outro, o sapato é embaixo. E assim é a obra de Deus. Então, assim, nós vamos entrar. O próximo nós vamos debulhar bem, mas é um estudo para nós refletirmos bastante, porque não adianta. Se falta uma peça, você anda sempre na verdade, glória a Deus, tem que andar na verdade. Em Efésios vai falar, aquele que mente, né, Efésios 5, aquele que mente já não mente mais, fala a verdade, porque estamos entre irmãos. Mas você vê, aí fala verdade. Aí nunca pegou uma espada, nunca pegou a palavra de Deus. Fica difícil. Como que fica? Mas nós damos graças a Deus que Deus é misericordioso e Ele ajusta. É o Espírito Santo que faz a ajuda, né, na junção do vínculo da paz, é o Espírito Santo. Nós só cuidamos, mas é Ele que está ali trabalhando, tocando os corações. Então, nesse momento, irmãos, é momento de clamar a Deus. Se você sentir, você clama a Deus, busca a Deus. Intercede, irmãos, pelas ações. Alguma coisa ainda que impede, sabe? Fazer igual o salmista, né? Se não me engano, fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes pensamos, né? E alguma coisa Deus tem que trabalhar. Mas quando nós declaramos para Deus: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu não estou conseguindo. Sabe? Quando você fala: Senhor, há minhas condições. Aí Deus, Ele brada. Porque aí você reconheceu que é Ele que tem o poder e a autoridade. Então, clame a Deus por esses dias, que sentir de consagrar, consagra a vida a Deus. Pede para Deus dar sempre o direcionamento, que é tantas coisas que vão surgindo, tantas coisas que vão falando, que às vezes parece que Deus não tem mais o controle de nada. Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus, Ele tem o controle de tudo e de todos. Deus opera, Deus, Ele guia, mas parece que para Deus novamente nos dar essa armadura, porque essa armadura aí, irmão, com ela nenhum dado chega. Com essa armadura você consegue ir nas regiões celestiais e ficar firme, forte. Então, nós vamos aprender isso nas próximas aulas, amém? Mas já vai pensando, vai vendo. Aquele que tem alguma mentirinha, dobra o joelho, clama a Deus e fala: Senhor, a última vez que eu quero viver a plenitude da armadura de Deus, eu quero usar a tua espada. E a bainha, né, a cinta que guarda a espada, se chama verdade. Só conseguimos guardar a palavra de Deus e ela ser eficaz, irmão, se tiver com a verdade. Se não tiver com a verdade, não tem o lugar da espada, não tem o lugar da palavra. Se não tiver verdade, não tem palavra. E eu não falo palavra simplesmente jogada ao vento. Palavra revelada, palavra que liberta. Jesus Cristo, Ele vai falar isso aos saduceus, quando virá falar assim: ah, Senhor, mas de quem que é? Ele fala: olha,
Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder que nela contém. Irmãos, o poder de Deus é tremendo. O poder de Deus é grande. O poder de Deus faz com que Elias ore e fale segundo a minha palavra. Não é que é a palavra dele. É segundo o que ele leu lá na palavra, nas promessas. Falou assim, se o povo estiver desobediente, vai cerrar. Opa, vai cerrar o céu. Então, Senhor, segundo a tua palavra que está lá em Deuteronômio, olha, fecha os céus. E fechou. Irmão, foi palavras. Jesus Cristo levanta, acalma a tempestade. Palavra, e a natureza teve que se submeter. Aí alguns pegam e ficam assim, maravilhado, né, com a figueira quando seca. Jesus Cristo falou, opa, vocês estão admirados porque se vocês crerem, fará obras maiores do que essa que eu estou fazendo. Porque o propósito de Jesus Cristo não foi mostrar, igual nós vimos hoje, muita gente quer ser profeta, pregador e quer fazer agenda. Não, o propósito de Deus foi único, nos levar para morar com ele no céu. Por isso que ele falou, não se turbe o vosso coração, crê em mim, crê em Deus, que na casa do meu pai há muitas moradas. Que se não fosse assim, ele fala que não teria dito. Mas ele fala, as moradas estão lá, só que eu tenho que deixá-la adequada. Vou preparar lugares, porque as moradas tem, faltavam os lugares. Então ele foi preparar a morada para que ele venha buscar nós. E ele fala que aonde ele estiver, nós estaremos também. Então a finalidade de Deus, irmão, nunca foi poder, nunca foi cura. A função de Jesus Cristo foi nos ligar ao Pai, foi nos levar para a nossa morada, que está diante de Deus. O homem, quando estava no jardim do Éden, foi a morada que Deus fez. Ele plantou o próprio jardim e colocou o homem sobre o jardim. A Bíblia fala, irmãos, que esse jardim ele foi fechado, foi selado e foi levado. Mas a Bíblia fala que Deus deixa a cidade de refúgio. Então tinha o seio de Abraão, mas não era morada, porque a morte tinha poder de segurar, porque era o salário do pecado era a morte, então a morte tinha a autoridade de segurar o corpo no Hades. Mas, porém, no seio de Abraão, numa repartição separadinha. No dia que Jesus Cristo está fazendo a expiação, ele vai descer para pegar o povo. Mas ele não está mais no seio de Abraão, falando do seio de Abraão. E o que ele fala para o ladrão da cruz é o quê? Quando o ladrão fala, Senhor, lembra-te de mim quando vim com o teu reino. A palavra de Deus fala que o ladrão Jesus Cristo vai falar para o ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Naquele momento, Jesus Cristo agora transfere toda a alma novamente para o seu estado de origem, que é o paraíso. Então, a finalidade de Jesus Cristo é o que? É nos levar para o céu. Mas quais são as condições? É resistir até o fim. Resistir à batalha espiritual. E para resistir, irmão, ele foi, mas ele deixou toda a armadura dele na terra. Nós vamos ver em Salmo que Deus reveste Jesus Cristo com armadura, e essa mesma armadura entrega a nós para que nós possamos também guerrear. Mas nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Foi igual o nosso pastor Bruno falou, e com bastante propriedade, que nós temos que entender que a armadura é contra a potestade, o maligno nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o irmão, não é contra os governadores, não é contra carne nem sangue, mas contra a ação que está por trás de tudo isso. Então, se nós temos o capacete da salvação, a espada do Espírito, andando na verdade, praticando a justiça, que é a couraça, para proteger os órgãos principais, nós estamos preparados, calçados com o Evangelho da Paz, aí sim, com todo esse conjunto, aí vai acontecer isso. Nós nunca mais vamos ver pessoas ferindo outras pessoas com palavras. Quer ver aquelas palavras? Que às vezes o irmão não consegue falar, mas a Bíblia fala que os tímidos não é herdar o reino de Deus. Mas não sabe as condições espirituais da pessoa. Sabe? Aquele que negar, ninguém fala. Mas nós sabemos, porque quem sabe é o Espírito Santo. A Bíblia fala que vai falar para mim, falou para Samuel. Você vê com aparência, você vê com Deus olha, mas eu vejo que está no coração das pessoas. Então, com a armadura de Deus, nós não vamos cometer esse erro. Amém, irmãos? Essa é a primeira parte do livro de Efésios. Igual eu falei, vai umas 4 semanas, porque quando nós começamos a andar parte por parte, aí nós vamos percorrer toda a Bíblia Sagrada. Quando nós falarmos sobre o cinto da verdade, nós vamos ver tudo que acontece quando nós verdadeiramente estamos na verdade. Quando nós estamos na verdade, irmãos, Deus ele se move do trono. Quando nós estamos na verdade, irmãos, Deus ele cria situações.
Você vê Daniel andava na verdade, e ele foi lançado na cova dos leões. E quando o Dário pensa que aconteceu o pior, fala, Daniel, servo do Deus vivo, porventura teu Deus pode... Ele brada lá e fala, ó, vive, rei. Meu Deus mandou, porque ele viu que eu não cometi injustiça nenhuma, eu estava andando na verdade. Você vê José, irmão, era para ser morto. Pelo pecado que foi cometido na casa de Potifar, era para ser morto. Mas a mão de Deus se moveu que levou ele para ser preso. E você vê que no final ele reconhece que ele andou em sinceridade, ele não tinha o crime por aquilo. E Deus honrou. E tantos outros homens que andaram na verdade, andaram em retidão. E até aqueles que não andaram na verdade, cometendo, sabe, uma meia mentira, Deus usou de misericórdia. Você não vê Abraão, ficou com medo que o pessoal ia matar ele porque de Sara, e falou que era meia-irmã. Na realidade, né, era meia-irmã, mas era mulher dele, você vê. Mas Deus visitou ele lá e falou, ó, não, isso aí é a esposa dele. E falou para Abraão, Abraão, poxa vida, eu quero te abençoar, eu quero fazer prosperar. Ande na minha presença e ser perfeito. Quando o nome foi mudado e ele entendeu o propósito de Deus, aí ele não tinha mais medo de nada. Até para sacrificar seu filho, ele falou, não, Deus, é meu amigo, e eu sei que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então fica com essa mensagem. Alguém tem alguma pergunta? Pode mandar, que nós já estamos encerrando daqui 7 minutinhos. Amém? 7 minutinhos nós estamos encerrando. Por hoje é só isso da lição. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir que nós vamos respondendo daqui. Amém? Deixa eu ver se eu acho a água aqui. Meu Deus, cadê minha água? Gente. Quer falar alguma coisa, Cris? Karina? Esse povo aí tá abençoado. Pastor Bruno, quer deixar as recomendações aí? Algum aviso? Aproveita aí o canal aí. Nós vamos estar encerrando logo, logo. Amém? Ô, glória, Cristiano. Cristiano, profeta de Deus aí, abençoada. Isso daí é uma guerreira. Deus tem usado ela nos dias de hoje aí, em alguns grupos aí, é bênção, vitória. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa lição. Foi o meio que nós usamos aí, que o pastor Bruno, né, deu a ideia, para nós não ficarmos assim meio dispersos da... Pastor Bruno, ele tem uma pergunta aqui. Por que buscamos tanto os dons e tão pouco as armaduras de Deus? Igual nós aprendemos hoje, pastor Bruno, que o servo, né? Ele tem que servir o seu Senhor com coração sincero e não por vista. É isso que está falando, não por vista ou por aparência. E parece que quando você busca um dom de cura, um dom de ser profeta, parece que isso vai te dar status, sabe? Tipo assim, isso vai engrandecer o teu currículo. É por isso que eles buscam mais os dons muitas das vezes. Por quê? Porque se tem uma pessoa que busca o dom de curar e ele vixe, a agenda dele vai ficar lotada, mas ele não está preocupado em associar isso com a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus requer o quê? Palavra. E quando fala palavra da verdade. E qual é essa palavra da verdade? Pensou Jesus Cristo? Pensou nós? Tem que ministrar um sermão, tipo um sermão da montanha. Pensou 5.000 homens que acabaram de comer peixe, pão, e daqui a pouco não fica ninguém. Até os discípulos, até os seus obreiros, até aqueles que são parte da sua linha de frente do teu ministério, virar e falar, mas que palavra é essa? Aí vai ficar difícil nós trabalhar nessa igreja, hein? E você tem que virar e falar, a palavra da verdade, vocês não querem ir? Por isso que não busca. Por isso que prefere alguns dons. E dom de profecia, quando eu falo, é só bênção. Porque o profeta mesmo está difícil de buscar. Quem é que quer receber o dom de profeta para chegar nas igrejas e falar, Deus não está se agradando, tem coisa errada aí e tal. Aí não quer, porque a agenda vai ficar vazia. Mas prefere mais buscar os dons, em particular aqueles que mais dom da sabedoria, do entendimento, algumas coisas que atraem mais. Mas a armadura de Deus, ela é mais essencial do que os dons, porque a Bíblia fala que
Quem distribui os dons é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que distribui os dons, não precisa buscar. Tem que buscar o quê? A palavra, a armadura. Você vê a diferença? Fala assim, buscar os melhores dons, os dons com zelo, né? Para aquilo que nós vai usar. Mas você vê que quando fala em dom, vai falar que o Espírito Santo, ele vai distribuir a cada um segundo o propósito que ele tem específico para que venha ajudar o corpo. Mas a armadura é diferente. A armadura é um requerimento, né? Você vai para um exército, o cara não quer saber se você fala inglês, português, né? Se você é ator de cinema, não quer não. Se você vai para o exército, a primeira coisa você vai usar um fardamento, um uniforme, pegar sua arma e vai para a guerra. Então, mas a diferença é que o armamento é uma exigência. Ele fala revestir, ou vestir de toda a armadura, ou seja, tem que vestir para o campo de batalha. Os dons não, os dons se busca tanto, e às vezes Deus nem consente que dá, porque sabe o quê? O coração do homem, muitas das vezes, é enganoso. Você não vê aquele homem que vê a operação dos milagres dos apóstolos, daqui a pouco chega de cantinho lá para o apóstolo e fala assim, ó, me vende um pouco desse poder aí que eu quero comprar. É o que acontece, é o dom. Ver coisa maravilhosa, né? Fala assim, eu quero ministrar a palavra, quero fazer o fogo descer com a palavra. Mas na realidade, quando recebe a palavra, omite, né? Eu mesmo conheço pessoas que não conseguem dar um mal tão grande na palavra que a palavra que é para destruição, ele converte em bênção, eu não sei, é um mistério tão grande que Deus está falando de uma coisa espiritual, a pessoa converte aquilo no carro. Eu não tenho essa sabedoria, esse entendimento. Então nós vimos que temos que buscar mais a armadura de Deus mesmo. E é uma coisa que busca tão pouco, né? A armadura de Deus. Quem evangeliza? Pouco. E quando evangeliza, quer colocar no status que está fazendo. Quer dizer, não é para honrar a Deus. Quem quer levar a palavra? E quando fala palavra, não é ficar nas quatro paredes. É pegar e levar ao mundo, não é isso? Ser testemunha. Então, quem é andar na verdade? Nós temos que andar na verdade. Mas quantos crentes por aí mentirosos? Que falam uma coisa para você, falar uma coisa que é complicada e nós temos que consertar isso. Mas temos que buscar a armadura de Deus. Para que possamos passar por esse tempo que está vindo aí. E isso daí é só o princípio das dores, então vai aumentar as dores, igual o pastor Bruno mandou uma mensagem que falou da mulher, né? A mulher, quando ela está no período de ganhar, vem as contrações, e isso vai doendo, imagina. Isso aí é o princípio das dores que está acontecendo agora, então imagina, se nós não se revestir da armadura de Deus, nós não vamos conseguir resistir o dia mal. Amém, pastor Bruno? Se ficou alguma dúvida aí, depois manda mais uma mensagem aí que... Diácono Rafael diz assim, por que falta esse zelo com o revestimento dessa armadura? A falta, irmãos, é igual Paulo. Paulo, quando nós aprendemos Efésios, do capítulo 1 ao 3, vai falar das coisas espirituais, a coisa particular de cada um. Vai falar do sacrifício, vai falar do Espírito Santo, vai falar, né, do amor fraternal. Mas quando vai falar do versículo 3 ao 6, vai falar da conduta da igreja, do corpo de Cristo, ou seja, no montante, ou seja, no modelo que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, Diácono Rafael, quando vai falar sobre o zelo, é simplesmente porque não consegue cumprir a exigência para revestir da armadura de Deus. Que lá vai falar que tem que amar o próximo, lá fala que você tem que auxiliar o próximo, lá fala que você tem que entregar teus caminhos ao Senhor, lá fala que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, lá fala que você tem que cuidar pelo zelo da unidade do corpo, somos nós que cuidamos. Jesus Cristo no 1, ele ligou nós, mas nós cuidamos. Então nós temos que viver não para nós, para os nossos irmãos. Você vê, aquele que rouba, não roube mais, porque agora antes trabalhe, para que quando teu irmão precisar de alguma coisa, é para você ir socorrer. Não se vê mais isso. Então é um corpo que está desajustado. Então quando esse corpo está desajustado, não tem esse zelo, porque o zelo vem no ajuste. O zelo vem de você entender que cada um está no seu lugar. Hoje todo mundo quer ser braço, todo mundo quer ser mão, né? Você vê, tem pessoas que eram para se dar tão bem sendo profeta, mas quer ser pastor porque quer mostrar alguma coisa, aí
aí larga os seus dons para lá, não exerce aquilo que é do corpo e estraga, daqui a pouco está saindo do corpo. Então não tem o zelo, porque quem ajusta é o Espírito Santo. Então a falta desse zelo, eu posso dizer assim hoje mais ou menos, que é a falta do amor para com o próximo, para com Deus. Amém, Diácono Rafael? Então se você não tem amor para com Deus e para com o próximo, você não consegue. A tua espada, ela não é a espada do Espírito Santo. Aí você machuca. A tua couraça não é uma couraça que está protegendo. Que você não exerce justiça. Se você não exerce justiça, seu coração está exposto. Se seu coração está exposto, o que acontece? A seta do maligno passa, não bate e recua, bate e penetra, porque está desprotegido, porque você não está em justiça, e aí vem o esfriamento espiritual, então aí não tem mais essa busca. A busca é maravilhosa. Pensou, irmãos, no dia que essa armadura de Deus estiver na plenitude, vai ser bênção de Deus. Quando essa armadura estiver na plenitude, vai ser bênção de Deus. Pensou? O que maneja a espada na casa do Senhor vai vir com a palavra. Aí aquele que está com o escudo lá, o inimigo vai tentar barrar, e aí vai cair por terra, os dados vai caindo tudo por terra. Quem tiver calçado vai sair, vai andar e vai trazer almas, que vai levar o evangelho da paz, o evangelho que refrigera. Então vai ser bênção, mas esse é o motivo, acho, principal da nossa vida, é o amor. Esses dias eu me parei para analisar, eu não sou mais o mesmo que eu era no primeiro amor. E você vê que nós sempre falamos para nós voltar às primeiras obras, mas parece que é muito difícil. Então é assim, quando eu falo para os irmãos que nós temos que voltar ao primeiro amor, é para desfrutar, para buscar essas coisas que é a armadura de Deus. O primeiro amor, eu lembro que falava de fazer culto ao ar livre, vixe, saia correndo, me alegrava muito de saber que nós ia fazer uma coisa diferente para Deus. Ia ministrar a palavra, nossa, consagrava, jejuava, e buscava, não tinha essa tecnologia. Ia falar para fazer uma oração, usar a fé, nossa, misericórdia. Parecia que nós via Deus no nosso lado, nós clamamos, Senhor, faça, sabe? Pedia. Verdade, o cinturão, vixe, quando nós cometia alguma coisa, nós já consertava com o irmão na hora. Falava alguma coisinha, falava, irmão, me desculpa, não era isso não, hein? Dei vazão para o inimigo, ora aí, pedia para o pastor orar, sabe? Falava, pastor, eu errei, pequei aí, eu menti, omiti. Pastor, alguém pediu para ajudar, eu falei que não tinha, sendo que eu tinha. Então, era o primeiro amor. Então, eu acho que se Deus abençoar, nós vamos desfrutar. E com isso tudo que Deus está colocando, porque tudo isso que está vindo, irmãos, é para nos provar, para nos colocar à prova a nossa fé. É igual eu falei para os irmãos, não vamos criticar aquele que não tem fé, amém? Aquele que fala, não, vamos respeitar. Aquele também que dentro das normas da justiça, entendeu? Se vai sair tudo, também vamos respeitar, mas vamos vigiar, amém? Então é isso, tá bom, Diácono Rafael? Tem que ter esse zelo de busca pelo Espírito Santo. Porque quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais nós vamos ter desejo de ter a armadura de Deus. E só aquele desejo de ter aquele posicionamento de como profeta, para só nós passarmos para lá e para cá, alguém falar, opa, vejo que esse homem é um santo homem de Deus, ele é diferente. Dando testemunho. E com isso o nome do Senhor sendo glorificado lá no céu, falando, é minha testemunha. Está andando conforme eu ensinei. Amém? Vamos orar o Pai Nosso e já vamos estar encerrando. Amém? Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E por nós de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Receba a paz, até mais. Agradeço aí os que participaram e que Deus possa fortalecer. Amém? Fui.